Amém? Gênesis capítulo de número 1, quantos acharam? Digam amém. Levante a sua mão e diga assim: meu Deus, eu preciso nesta noite ouvir ainda mais a tua voz. Verso de número 2, e só o comecinho do verso 3 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus. Aí até aí tá bom. Olha para mim. Deus é especialista em recomeços. Tive uns 3 améns. Vou repetir. Dá uma moral, vai. Dá uma moral. Meu Corinthians tomou um pau agora à tarde. Dá uma motivada. Ajuda o bispo aí, vai. Então quando eu falar alguma coisa, você dá um uou, assim, tipo assim. Aí quando tiver alegria de um lado, deixa eu ter do outro. E você sabe como é que é, né? Eu cheguei aqui e não estou sabendo de nada. Olha como Deus quer guardar a alma da gente. Se liga. Saí do culto que eu fui pregar lá no Boa Vista, culto bênção, unção de Deus. Já saí do foco da mensagem, você vê? Meio dislexo na mensagem eu, né? Mas vamos lá. Saí do culto, aquela bênção tal, o Luiz estava comigo. Falei: Luiz, caça no rádio aí alguma informação. O rádio não virou, não ligou, não achamos nada. Estava com o carro do meu pai, pusemos botão, o Luiz caçou 1000 coisas, não consegui saber como é que está. Falei: Luiz, acha como é que está o Corinthians aí para nós ir embora para o culto? Enquanto nós estamos vindo? Não achou. Falei: vamos embora. Ligamos lá, encostamos aqui. Cheguei aqui, você, Luan. O Luan vem assim, me dá um abraço. Ô bispão, ô bispão. Falei: nossa, deve ter recebido uma bênção extraordinária, alguma coisa assim, vai contar um testemunho. Talvez ganhou na Mega Sena, vai dar o dízimo hoje. Não, esquece, não vi isso não. Ô bispão, mas nunca vi uma alegria tão grande na vida. Aí, Jesus tem que abençoar hoje, porque o seu Corinthians tomou de 5. Não sei porque que eu estava tão alegre. É a alegria do povo mesmo, né? Se ganha ou se perde, é muita alegria. Olha para mim, vamos falar das verdades. O que eu estava falando mesmo? Vamos recomeçar tudo de novo. Diga assim comigo: Deus é especialista em recomeços. Bom, já esqueci o Corinthians, agora vai. Você viu como o recomeço ficou melhor que o começo? Cutuca quem está falando. Você viu? O recomeço ficou melhor que o começo. Segura na mão dele, chacoalha assim, diga assim: a glória da segunda casa. Não, diga com fé: a glória da segunda casa é maior que a primeira. Se caiu, vai levantar melhor. Se perdeu, vai voltar restaurado. Quem crê, quem crê, quem crê? O nosso Deus é especialista em recomeço. Como estava a terra? A Bíblia diz: a terra estava sem forma e vazia. 2 palavras eu tenho para você: Deus é especialista em trabalhar no meio da confusão. Não, 3 pessoas levantou a mão e tomou posse. Deus é especialista em trabalhar no meio da confusão. Lá em Ezequiel 37, a Bíblia diz que estava uma confusão, osso para lá, osso para cá, osso caído, osso embaixo, mas no meio do rebuliço Deus pôs cada coisa no seu lugar. A terra estava com tudo bagunçado, mas Deus diz assim: vou dar um jeito nessa terra. Está sem forma, está bagunçada, está o caos, mas tem uma coisa, aleluia, tem uma coisa: Deus trabalha no meio do caos. Olha só, Deus não é Deus de confusão. Amém?
Está escrito, o Novo Testamento diz o quê? Pois o nosso Deus não é Deus de confusão. Se Ele não é Deus de confusão, onde houver uma confusão, Ele tem que ser Deus. Sabe o que Ele vai fazer? No meio daquela confusão, Ele vai estabelecer a ordem. E eu vim com uma palavra profética na minha boca essa noite para você. Deus vai pôr em ordem o que está sem forma, desarrumado. Deus tem um padrão, porque forma lembra padrão, e Deus tem um padrão para as coisas. Ele tem padrão para a sua família, tem padrão para o seu trabalho, tem padrão para o seu ministério, tem padrão para a sua vida. Levanta a mão e toma posse do que eu estou te dizendo hoje aqui. Deus é especialista em pegar o confuso, o bagunçado, o deformado e alinhar todas as coisas. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que está operando entre nós. Quantos podem dizer amém? Mas Ele não só recomeça do meio do caos, Ele também recomeça do meio do vazio. Porque tem gente que diz assim: ah, se a minha vida pelo menos tivesse bagunçada, mas tivesse alguma coisa. Tem gente que diz assim: bispo, eu já saí da bagunça, do confuso. Eu já saí do caos, eu estou no meio do vazio, não sobrou nada. Deus é especialista em trabalhar no caos, e Deus é especialista, do nada faz tudo. Do invisível faz visível. Do que não existe faz existir. Deus chama a existência. Levanta a mão e diga comigo: Deus chama a existência o que não existe como se existisse. É o que está escrito. O Deus que eu sirvo está chamando a existência. O texto diz: a terra era sem forma e vazia. Caos e vazio. Eu creio que nesses dias Deus trabalha no nosso caos. Deus trabalha no nosso vazio. Mas qual é o estilo de Deus trabalhar? É sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. O estilo de Deus trabalhar. O texto do verso 3, só o iniciozinho, mostra Deus começando o seu trabalho. E como Deus começa o seu trabalho? Deus começa falando. Como Deus começa o seu trabalho? Falando. Deus é profundamente comprometido com a sua palavra. Vamos dizer isso tudo? Vamos dizer? Deus é profundamente comprometido com a sua palavra. Tudo que Deus fala acontece. Ele disse assim: passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra não passa. Tudo que Deus fala acontece. O meio de Deus trabalhar é falando. O meio de Deus trabalhar é? Hebreus capítulo de número 11, verso de número 3, a Bíblia diz assim, olha lá, põe na tela para mim. Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos ler todos juntos o texto? Vamos lá? Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Diga comigo: a fé produz entendimento. Qual é o entendimento que a fé produz hoje aqui? Que Deus trabalha pela sua palavra. Tudo que Deus quer fazer, antes de fazer, Deus vai falar. E tudo que Deus falar, Ele vai fazer. Vou repetir para você. Tudo que Deus quer fazer, antes de fazer, Deus vai falar. E tudo que Deus falar, com certeza, Ele vai fazer.
Olha só, Isaías 55, a partir do verso 9, diz assim: assim como a chuva desce do céu e rega a terra, e para lá não torna, sem antes cumprir o seu propósito, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, antes ela vai prosperar no seu objetivo. Toda palavra que Deus mandar vai se cumprir. Quantos podem dizer amém? Agora, algo poderoso nesse texto de Hebreus, volta ele na tela, por favor, que diz assim: pela fé entendemos. A fé leva a entendimento. Esse entendimento que Deus quer nos dar não é uma emoção, porque fé tem mais a ver com sabedoria do que com emoção. Fé tem mais a ver com compreensão do que com empolgação. O que nós temos visto muitas vezes é que as pessoas recebem mensagens que empolgam, mensagens que motivam. Empolgar e motivar não é ruim. Eu prefiro trabalhar com uma pessoa empolgada, motivada, do que alguém descrente, desmotivado, desanimado. Mas deixa eu te dizer, empolgação passa, compreensão fica. Eu não trouxe você aqui hoje para trazer uma palavra e dizer assim: olha, motive-se, anime-se apenas. Mas eu estou te dizendo, entenda, quando Deus fala, Deus faz. É uma compreensão. Olha o que ele diz, Hebreus 11:3. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra. A palavra tem poder para criar. Quantos podem dizer amém? A palavra que Deus libera tem poder para fazer surgir. Quando a terra estava sem forma, vazia, o caos e o vazio, Deus liberou a sua palavra, e a palavra de Deus foi pondo em ordem, e a palavra de Deus foi preenchendo. A criação se divide em 3 etapas. A primeira etapa, Deus organizou, criou o céu, criou a terra, dividiu a água, criou a atmosfera e o ambiente. A segunda etapa, plantou árvore, pôs animal, pôs peixe, pôs ave, preencheu. Recebe o que eu estou te dizendo. Há uma primeira etapa de Deus para a sua vida, quando Ele fala: põe em ordem todas as coisas. Aí vem a segunda etapa de Deus para a sua vida, Ele vai preencher ela. E aí vem a terceira etapa, Ele pega o homem, põe nela e diz assim: vive aí, porque eu te dei essa vida. É a criação em 3 tempos. É o que Deus está fazendo hoje, conforme a gente vai ouvindo a palavra dEle. É o que Deus vai fazendo hoje, conforme o Senhor vai ministrando o nosso coração. Sabe, querido, no estilo de Deus, tudo que é anunciado é certeza que vai ser criado. Sua palavra não volta vazia. Agora, qual a diferença entre a declaração de Deus e a declaração de muita gente? É que muita gente tem uma declaração emocional, e uma declaração emocional não realiza. Tem uma história, eu já contei aqui, conto de novo. Uma senhora foi para o culto. No culto o pastor pregou o seguinte: olha, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, e disser para a montanha: montanha, sai daqui e joga-te no mar. A senhora saiu do culto, no fundo da casa dela, na porta da cozinha, dava para uma montanha. Ela vai lá, olhou para a montanha e falou: montanha, sai daqui e pula lá no mar. E foi dormir. No outro dia ela acordou de manhã para fazer o café. A hora que ela olhou pela janela, a montanha estava lá. E ela disse assim: sabia que não ia acontecer? Diga comigo, é necessário fé. Diga, fé não é emoção, porque emoção passa com uma noite de sono. Fé não é emoção, fé é compreensão. Deus não falou empolgado, Deus falou consciente. Como é que o senhor sabe? Porque a Bíblia diz.
Provérbios capítulo 8, a partir do verso de número 22. A Bíblia começa a dizer como Deus criou e formou todas as coisas, novamente. Provérbios capítulo 8 diz que a sabedoria estava com Deus na criação. E que Deus usou a sabedoria, e Deus no capítulo 8 de Provérbios chega a chamar a sabedoria de seu arquiteto. Deus não usou palavras emotivas. Deus não usou palavras empolgadas. Deus usou palavras sábias. A palavra de Deus vai trazer sabedoria, que vai arrumar, preencher e edificar a sua vida. 2015 é ano de novos começos para você. É ano do Deus que recomeça, que põe algo novo na nossa vida. Quantos podem dizer amém e dar glória a Deus aqui neste lugar e dar um aplauso ao Senhor por essa palavra que Ele está nos dando? Então Deus começou a falar com sabedoria. Deus, na hora em que foi criar a terra, disse: sabedoria, vem cá. A sabedoria correu até ele e disse assim: sabedoria, estou te contratando. Você vai ser meu arquiteto. As palavras de Deus não foram palavras empolgadas, emocionadas, mas foram palavras conscientes e diretas. Tem um desenho de Deus para a sua vida. Tem um desenho de Deus para a sua casa. Tem um desenho de Deus para o seu ministério. Tem um desenho de Deus para a sua empresa, para os seus planos, para os seus sonhos. Tem um desenho de Deus. Tudo quanto Deus faz por meio da sua palavra. E Deus não fará nada sem antes liberar uma palavra. É tão interessante isso. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele diz assim: chegou, deu a medida, vou destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos falam: Senhor, estamos prontos, vamos mandar bomba lá. Aí Deus diz assim: não posso. Como o Senhor não pode? Primeiro, eu tenho que falar o que eu vou fazer. E eu tenho um amigo na terra, o nome dele é Abraão. Eu não vou fazer nada sem falar com meu amigo. E Deus desce até a terra e fala com Abraão: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Estou te falando porque eu não faço nada sem falar. E tudo que eu falo vai acontecer. Transfiro isso para um outro texto que a Bíblia ensina. Deus não fará coisa alguma. O que eu disse? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Antes de Deus fazer, Deus vai falar. E vai falar com o quê? Com sabedoria. Quando você pegar uma palavra sábia, e a palavra de Deus o é, você vai começar a construir a sua história diferente. Nosso Deus é especialista em recomeço. Sabedoria é um presente de Deus para quem ora. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E essa sabedoria vai começar a organizar e preencher o caos e o vazio da sua vida. Agora, como eu recebo essa visitação da sabedoria? Já dei uma dica boa para você. Aliás, tem duas aqui, para quem observa. E eu vou compartilhar com vocês. Abre comigo Josué capítulo de número 1, mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia na mão agora. Josué capítulo de número 1. Amém, pessoal?
Verso de número 8. Acharam? O que diz o texto? Não se aparte da tua boca o livro desta. Você quer ver Deus fazer alguma coisa na sua vida? Começa a falar a palavra. Começa a declarar a palavra. Começa a confessar a palavra. Quantas pessoas que nós conhecemos, que nós ensinamos ao longo desses últimos anos a confessar a cura em Jesus e foram curadas? Pelas feridas de Jesus, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. E a pessoa não fez isso um mantra, mas fez uma confissão. Amém? Quantas pessoas não declararam sobre sua família, sobre seus negócios, a palavra, e a palavra começou a tomar vida? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Quantos podem dizer amém? Mas olhe como se constrói uma vida de sucesso com a sabedoria de Deus e com a palavra do Deus que recomeça. Moisés havia morrido. Josué agora está no meio do caos. Por quê? Moisés morreu e o povo está olhando para ele. E aí? Vai substituir Moisés? Como é que vai ser? O povo cobrava. O povo... Olha só, o povo faz comparação. O povo é cruel, gente. Não, tudo bem, ô Josué, você quer ficar no lugar de Moisés? Nós aceita, tranquilo. Desde que... Aí é o que vem. Se você fizer o que Moisés fazia, nós estamos com você. Se você abrir mar, se você fizer chover pão do céu, se você tirar água da rocha, nós estamos do seu lado, estou contigo e não abro. O povo é cruel. Mas qual o segredo? Veja só, capítulo 1, verso 8. Deus vai dar para ele uma direção. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Este é o livro da sabedoria. Esse é o livro do conhecimento. Esta é a palavra de Deus que nos instrui. E é por ela que Deus vai gerar coisas novas na nossa vida. É por essa palavra que Deus vai gerar coisas novas na sua casa. É por esta palavra que Deus vai começar de novo com você. Então nós temos um primeiro ponto, um primeiro pilar, que é a meditação das Escrituras. Aonde eu vou receber a sabedoria para um novo começo? Se Deus usou palavras sábias para dar o restart lá na terra, aqui na terra, aonde eu vou adquirir essa sabedoria? Na meditação desta palavra. Mas aí você vai fazer uma colocação e eu sei que você está pensando. Tá, conheço um monte de gente que lê a Bíblia de manhã, de tarde e de noite, mas a vida... Tem gente que diz assim, boa pergunta é essa, hein, pregador? Sai dessa agora. Diga comigo, todo extremo é perigoso. Todo extremo é? Todo extremo é perigoso. Tem gente que conhece toda a Bíblia. Ele lê de manhã, de tarde e de noite. A Bíblia diz assim, a letra, o que Jesus disse? Mas o Espírito, transferindo para o Novo Testamento, há pessoas que conhecem a frieza da lei. Há pessoas que sabem os pontos e as vírgulas, mas não têm sua vida mudada. Porque sabedoria, para ser sabedoria, tem que ser o conhecimento posto em prática. Eu conheço muita gente cheia de conhecimento, mas com quase ou nenhuma sabedoria. Conhece gente assim? Cheia de conhecimento, mas com quase ou nenhuma sabedoria. Quem está me entendendo aqui?
Gente que lê, mas não tem o Espírito. Gente que sabe o texto, mas não recebeu a vida do texto. Gente que tem ciência, mas não tem inspiração. Então ela tem ciência, mas lhe falta inspiração. Então é o outro extremo. É aquela pessoa que tem inspiração, mas não tem ciência. Não tem sabedoria. E aí nós vamos estar num outro extremo. Volta uma página, Deuteronômio 34, verso de número 9. Achou? Fácil assim não dá, né? 34, 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Amém? Olha para mim. A gente que está cheia de inspiração, onde eu encontro inspiração? No Espírito, na ministração, numa imposição de mãos, num culto, numa palavra, numa pregação. A gente que está cheia de ciência, de conhecimento, onde que eu encontro conhecimento? No estudo sistemático e disciplinado da palavra de Deus. Mas tem gente aqui, ó, conhece tudo, mas a vida não muda. Tem gente aqui, ó, inspirada, levanta a mão, e vai, mas a vida não muda. Diga comigo, todo extremo é perigoso. Nem lá, nem cá. Eu quero me encher do conhecimento e da sabedoria de Deus. E eu quero estar debaixo de um movimento espiritual que me traga inspiração. Se eu for cheio de conhecimento, se eu estiver tomado de uma inspiração, sabe o que vai acontecer? Eu serei tão bem sucedido como foi Josué, porque essa palavra não falha. Quantos me entendem? Vamos aplaudir o Senhor por essa verdade. Olhe para mim e perceba a vida dos discípulos de Jesus. Durante 3 anos e pouco, eles foram ensinados pelo mestre dos mestres, instruídos na sabedoria do próprio Deus, ensinados por Jesus todas as letras. Mas ao final dos 3 anos, eles receberam o Espírito Santo. O que eles receberam? O Espírito Santo. Então vamos dizer assim, ó, ensinado por Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que os homens mais sábios de Jerusalém não podiam resistir o discurso do simples pescador, porque ele era tomado de uma sabedoria e cheio de uma inspiração. Eu não sei se você já entendeu, mas é o que Deus quer fazer com você. Deus quer pegar você, que alguém está dizendo, isso aí não pode, isso aí não dá, isso aí não sabe, mas pela sagrada letra, Ele vai te dar sabedoria, e debaixo da unção do Espírito, Ele vai te dar inspiração. E os homens mais sábios de Jerusalém não resistiram o pescador, o Pedro do interior. E eu quero te dizer, o Senhor vai te dar provas de que Ele é contigo, vai te encher do espírito de conhecimento e espírito de sabedoria, porque isto é dom de Deus. Quando eu vejo esse texto, eu
Começa a pensar no meu coração que Deus te trouxe aqui para um novo começo na sua história. Porque Deus quer pegar o sem forma e o vazio, e com a sabedoria da sua palavra quer começar a construir algo novo, organizar, preencher e te entregar. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é água, a palavra de Deus é chuva, é o que ela faz comparação. E se nós juntarmos chuva com semente, sabe o que vai acontecer? Colheita. Quando Deus fala, planta a tua semente, porque quando Deus está falando, está vindo chuva. E se a gente começar a plantar nossa semente, as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. É essa sabedoria ungida da palavra que pôs em ordem a terra e fez tudo novo. Levanta a tua mão e eu profetizo: tem coisa nova começando na sua vida. Tem coisa nova começando no seu coração. Porque tem uma escritura e tem uma palavra que está sendo pregada. E Deus faz pela sua palavra. Deus faz pela sua palavra. É a sabedoria e o poder dessa palavra. É a sabedoria e a grandeza dessa palavra que começa a transformar a minha vida e a sua vida. Oh, oh, levanta a tua mão aí onde você está. Tem uma unção de Deus, tem uma unção do Espírito. Oh, eu quero encerrar essa palavra profetizando aquilo que está sem forma, aquilo que está vazio. Deus há de começar a organizar, preencher e abençoar. Oh, tem uma obra grande começando. Tem um novo começo para a sua história, eu creio. Deus, como Moisés estendeu a mão para Josué, eu estendo a mão para esse povo agora. Que o espírito de sabedoria, conhecimento, revelação do Senhor esteja sobre toda esta igreja. E que a tua palavra que no passado deu ordem, a tua palavra que preencheu, comece a fazer acontecer na vida deles agora. A tua palavra diz que os enfermos são curados, que os cativos são libertos, que os oprimidos são restaurados. A tua palavra diz que o Senhor resgata, que o Senhor restaura, que o Senhor abençoa, que o Senhor supre, que o Senhor prospera, que o Senhor une, que o Senhor aproxima, que o Senhor reconcilia, que o Senhor guarda, que o Senhor traz de volta. A sua palavra diz, meu Pai, eu sei que esta palavra não voltará para nós vazia. Oh, vai orando a Deus aí pela sua vida, pelo seu projeto de 2015. A Bíblia diz que o nobre tem projetos, o nobre tem projetos, o nobre tem projetos. Começa a orar a Deus pela sua vida, dizendo: Deus, eu creio que uma mudança está chegando para a minha vida e para a minha história, aleluia. Oh, rabadarabachandere baralabarracere baralabachoriandere barai. Se você está com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, abraça e ora junto. Diga para a nossa família: é um novo começo, é uma nova chance, é um novo tempo. Começa a orar aí agora. Começa a orar juntos aí agora. Talvez é tanto caos, tanto vazio, tanta guerra, tanto confronto, tanto palavra contrária, mas Deus está dizendo: eu estou trazendo a minha palavra para a tua vida hoje. E a minha palavra construiu, edificou, organizou, ajustou. Ora aí agora, porque a oração da igreja está quebrando barreira, está rompendo, está desfazendo, aleluia. Quanto tempo você não tem uma inspiração divina? Quanto tempo você não é tomado pelo Espírito Santo? Oh, tem sabedoria, tem revelação. São duas coisas, é conhecimento e inspiração. Ah, Deus, eu oro por cada vida aqui agora. Tem algo tremendo de Deus acontecendo. Oh,
Que mande come selemai. Ai, camandeco balahasiri biqueias. Oh, Deus vai pondo em ordem cada casa, cada vida. Vai preenchendo os espaços vazios agora, Senhor, pela Tua palavra. Oh, nós estamos orando, 2015 vai ser um ano extraordinário. Ano de novos começos, anos de planos novos para a glória do Senhor, aleluia. Ore candere balahas. Aleluia. Eu creio. Ah, Jesus, Tu estás aqui. Ah, Jesus. Aleluia. 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 Quando a igreja ora, coisas acontecem. Pode acreditar. Quando a igreja ora, o movimento começa a acontecer. Deus está preparando aqui o ambiente. É a chuva. A chuva está chegando para preparar a terra. A Bíblia conta de duas chuvas, a chuva serôdia e a chuva temporã. A chuva serôdia era a chuva que preparava a terra para que você pudesse plantar a colheita que ia chegar. Deus está mandando chuva da sua palavra para dizer assim, ó, o novo campo para 2015 está sendo preparado, aleluia. Novo campo para 2015 está sendo preparado. Tem uma palavra para te entregar. Aí você vai dizer mais uma, mas essa aqui é específica. Isaías 43, 19. Está sentindo Deus agir aí? Oh. Amém. Candaramassou de candalamanai. Candarabassandarabacheri andere baras. Rubere berede chori andere barasori andere baras. O rebaralabasori andere baracheri berequere baralabasuri. Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, diga amém. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Diga para quem está perto de você, as coisas de Deus começam discretas. As coisas de Deus começam discretas. Ele falou assim, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo não. Tem uns mais desatentos que ainda não perceberam, mas tem uns mais detalhistas que já estão dizendo, eu sei, está começando algo novo na minha vida. E o que ele está fazendo, diz o texto? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Vai organizar e vai preencher. Vai acontecer. Vai acontecer. Esses rios no lugar ermo é um fenômeno que acontece no deserto da Judeia. São as torrentes. O que é uma torrente lá no deserto? Uma torrente lá no deserto é assim, ó. Chove lá na cabeceira da montanha. Você está andando naquele desertão assim, ó. Eu vi umas proteções numa estrada no deserto da Judeia. Estava cruzando assim, saindo de Jerusalém, descendo para chegar perto de Massada, um lugar onde teve um ponto histórico. Eu vi umas proteções, e eu falei assim, para que essa proteção aí? Perguntei, um deserto desse aqui, não tem nada de um lado, nada do outro. Aí eu falei assim, isso aí é por causa das torrentes, dos rios que aparecem no lugar ermo. Eu falei, que rio? Se for rio de pedra, rio de poeira. Aí eu falei assim, quando chove lá em cima,
De repente você não vê. Desce um aguaceiro que cria um rio do nada, instantaneamente. Leva ônibus, leva carro, leva o que tiver. Só para quem crê. Deus está liberando o céu. Tem chuva da palavra, porque palavra é como chuva, amém? Palavra é como chuva, diz o texto. Ele está liberando no alto aqui, mas logo vai correr um rio. E você fique atento, porque vai levar a tua vida. Tem coisa nova chegando para você. Ah, eu sinto, tem coisa nova chegando para nós. Diz para 3 ou 4 pessoas: tem coisa nova chegando para a gente. Tem coisa nova chegando para você. Tem coisa nova chegando para você. Você crê? Olha para mim. Oh meu Deus, o relógio é cruel. Diga comigo: 2015, ano de novos começos. Escuta aqui. Deus me deu um livro. Nesse livro, e esse livro é o livro de tudo que vai acontecer na sua vida em 2015. Porque Deus já está fazendo chover na minha vida e na sua vida. E nós vamos fazer nosso projeto de vida baseado nesse livro aqui. Nós vamos fazer nosso projeto de vida baseado nesse livro aqui. 2015 vai ser o ano de um novo começo. Esse foi o tema desse livro. Ano de novos começos. Durante os próximos 21 dias, ou seja, daqui até o dia 21 de dezembro, 21 dias. 21 dias foi o tempo, escute, que levou para que a revelação saísse do trono de Deus e chegasse até Daniel. Nos próximos 21 dias, Deus